dia a todos. Sejam bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade a esse encontro. Antes de mais nada, vamos buscar o amparo do alto em prece. E para isso, nós pedimos ao nosso irmão Zé Geraldo que nos ajude. Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Que a paz, a luz e a bênção do Divino Mestre Jesus estejam envolvendo todos nós, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Ó Pai de infinita misericórdia, que a vossa luz, a vossa graça e a vossa bênção possa estar envolvendo, Senhor, todos aqueles envolvidos no carnaval, por aqueles, Senhor, que estão usando de maneira inadequada a saúde, Pai, por aqueles que estão nos hospitais, nos leprosários, nos cancerosários. Suplicamos, Divino Mestre, pelos nossos familiares, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Aqueles que não puderam vir, aqueles que estão em caminhos indevidos. Pai de divina misericórdia, que a vossa luz, a vossa graça e a vossa bênção possa estar envolvendo a todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, pois vosso reino, o poder e a glória, para tudo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos prosseguir. Nesse primeiro momento, eu não vou passar nenhuma informação, vamos já direto para o trabalho, que é o que nos interessa de verdade. Nesse primeiro tempo, desta manhã, de 9 às 10h30, nós teremos o nosso irmão Vladimir Alexei Rocha falando para nós da pátria do Evangelho. Ele estará abordando a causa do Evangelho do Senhor, a previdência e energia realizadora, caridade, a fraternidade universal unindo os espíritos. Vamos passar para ele então a palavra. Bom dia a todos. Então, todo mundo ouvindo, tá, né? Que Jesus nos abençoe e nos intua para refletirmos um pouco a respeito desse tema que é muito caro ao nosso coração. Primeiro, pela oportunidade de aqui falarmos, a gente gostaria de agradecer ao Luiz Roberto pela oportunidade, na pessoa de quem nós cumprimentamos a todos os colaboradores do grupo, da casa, que proporcionaram e que conduziram até hoje os trabalhos deste evento. Que Jesus os abençoe e abençoe a todos aqui presentes. Falar num lugar onde já passou o nosso querido Honório Abreu não é uma responsabilidade muito fácil, não. A gente está muito longe de conseguir traduzir um pouquinho da grandeza que ele trouxe para a gente em termos de evangelho e de doutrina espírita. Então, a ele também a nossa reverência por tudo que ele representou e que ele representa no movimento espírita para a gente. Não vamos trazer muita coisa diferente ou nova, mas talvez a gente traga algumas reflexões abordando de uma maneira diferente o tema. É o mesmo tema, porém com uma abordagem um pouco diferente. Quando nós olhamos um livro do Dr. Elias Barbosa,
quando ele fala sobre a mediunidade do Chico Xavier e a produção literária de Humberto de Campos, Humberto de Campos desencarnou com 48 anos de idade, né, muito jovem, mas ao mesmo tempo uma produção literária muito profunda. Ele foi um grande escritor, talvez um dos maiores que a gente já teve e que já passaram por aí. Tudo bom, Marival? E dentro dessa produção, o Dr. Elias Barbosa, ele relacionou para a gente 13.501 páginas produzidas por Humberto de Campos enquanto estava encarnado. Então, em 48 anos de idade, Humberto de Campos tinha uma produção intelectual muito grande, muito profunda. Essas 13.000 páginas, elas estavam divididas em 18 volumes dele, como Humberto de Campos, mais 11 volumes como conselheiro, e mais 2 volumes que ele escrevia no diário secreto, era um periódico da época. A obra Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ela é fantástica, em função de todo o trabalho que o próprio Humberto de Campos, quando encarnado, já havia produzido. É de uma envergadura intelectual muito grande. Então, coube a ele narrar, organizar e conseguir traduzir a responsabilidade da pátria do Evangelho. Ele conseguiu fazer isso como um grande repórter, como poucos. Nós temos André Luiz fazendo as suas reportagens do mundo espiritual e temos o nosso querido Humberto de Campos trazendo os compromissos assumidos pela Terra Nova para conseguir traduzir o Evangelho em novas roupagens, de uma nova maneira. Nós sabemos que ainda estamos um pouco distantes, como pátria do Evangelho, da riqueza que o Evangelho traduz, do alcance e da penetração do Evangelho em nossos corações, o quanto o Evangelho é transformador. E à luz da doutrina espírita, a gente aproveita o momento para agradecer também, como um preito de gratidão, ao nosso grande codificador da doutrina, Allan Kardec. Porque sem Kardec, sem a chave de Kardec, a gente não conseguiria entender o Evangelho em seu sentido mais profundo. Por mais que seja um tema repisado, que todo mundo já venha falando a mesma coisa há muito tempo, é oportuno nós conseguirmos trazer de novo esses encantos do Evangelho. Porque quando a dor aperta, quando a dificuldade cresce, quando nós nos sentimos de alguma forma em dúvida ou inseguros ou até perdidos no meio do caminho, é o Evangelho a nossa nau, é o Evangelho o nosso esteio, o nosso ponto de equilíbrio. Emmanuel, no prefácio do livro A Caminho da Luz, ele narra para a gente lá em uma pequena passagem que a obra de Humberto de Campos, ela teve o propósito de trazer a responsabilidade da pátria do Evangelho, que é o Brasil. Como A Caminho da Luz, ele tinha a responsabilidade de trazer sob o ponto de vista religioso. Só que como pátria do Evangelho, desde o último século, nós temos percebido uma migração muito grande. Pessoas vindo para o Brasil e pessoas saindo do Brasil. E nós vamos, para ilustrar essa migração, nós recorremos a um discurso do nosso ilustre Leon Denis, no Congresso de Paris, realizado em 1925. Leon Denis, ele transcende as informações de pátria para a pátria espiritual, para a grande pátria de onde viemos e para onde vamos. Então, a pátria do Evangelho, ela não é mais apenas a transmissão da árvore do Evangelho lá do Oriente para o Brasil. A gente não pode cometer os mesmos erros dos hebreus, né? Para isso a gente aprende com a história.
Nós não somos os únicos a deter o conhecimento e as informações do Evangelho. Por isso Kardec foi fundamental nesse processo, porque com humildade ele conseguiu legar para a humanidade a reforma do pensamento humano. Ele conseguiu trazer para cada um de nós uma obra monumental, capaz de ficar perene por muito tempo, ainda que o homem perca o foco e tente atualizar ou modificar a obra trazida de forma muito brilhante, como foi toda a codificação da doutrina. Brilhante porque na humildade de Kardec, o nosso professor Herculano Pires dizia que Allan Kardec nasceu no dia 18 de abril de 1857, com a publicação do primeiro livro dos Espíritos. A humildade dele foi tão grande que o professor Rivail, ele deixou o cenário, ele deixou de existir para que o codificador, para que Kardec pudesse vir à tona e ser o grande intérprete do Cristo, para conseguir traduzir com maestria aquilo que os espíritos superiores tinham de ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Ferramenta essa que está conosco há mais de 150 anos e continua ainda sendo grande desconhecido. Porque estudamos, refletimos e refletimos na doutrina, mas sempre temos ainda algo a aprender. Porque enquanto a informação não vira conhecimento e o conhecimento não se transforma em operação no nosso campo prático da vida, a gente continua com a doutrina apenas no intelecto. E o grande desafio nosso agora é tirar a doutrina do intelecto e voltar a colocar a doutrina no coração, para que ela seja esteio em nossas vidas e ponte de luz para aquelas almas em maior dificuldade do que as nossas. Desde o início da divulgação da doutrina no Brasil, a gente percebe a grandeza da doutrina, mas ao mesmo tempo as dificuldades profundas encontradas pelos grandes baluartes em divulgar a doutrina. A doutrina sempre sofreu no seu início por preconceitos, passou por dificuldades para ser difundida e hoje encontra uma certa tranquilidade para ser abordada e para ser traduzida a todos os corações. Mas não é tão suave assim. Há cerca de um mês atrás, uma casa espírita no Distrito Federal foi queimada. Sofreu por um assédio de vandalismos. E no interior de Minas, há 40, 50 anos atrás, a gente lembra de muitos casos e histórias em que as casas eram apedrejadas. Viravam-se os rostos para aqueles que eram considerados espíritas, porque aquilo não era coisa de Deus não, né, Marival? Essa casa mesmo, durante a construção, foi apedrejada. Essa casa mesmo, como nos lembra o Marival. Por favor. Essa casa aqui, o Abrigo Jesus, e enquanto na fase de construção, ela que foi inaugurada em 1937, foi apedrejada. Lógico que se sabia à época quem era, mas não valia apenas apurar. Então, isso passou em branco. Que provação para a gente. Deixa eu completar. Por favor, Luiz. Nesse momento que o Marival comenta aqui, não sobrou uma vidraça inteira. Verdade? Está vendo? Então, esses vandalismos, eles aperfeiçoaram, eles mudaram, deixaram de ser físicos e muitas vezes passaram a ser emocionais, passaram a ser mentais, como as pressões que muitos dirigentes recebem por sustentar uma obra, por estar à frente de um trabalho. Mas como que todo esse mecanismo e todo esse processo, ele começou? Quando a gente trabalha a pátria do Evangelho, a proposta do Evangelho é de ser, aqui no Brasil,
duas expressões, ou uma expressão com duas palavras que nos vieram muito forte quando estávamos preparando o estudo, que é ter o Brasil como fulcro irradiador. Parece complicado isso, mas não é não. O fulcro é como base. Então, o Brasil é a base de irradiação do Evangelho. Mas, por si só, ele não tem luz. A pátria, para ter o Evangelho como base, como fulcro irradiador, ela precisa da sintonia com aquilo que é mais alto, com aquilo que é mais profundo em termos de Evangelho. É a busca constante nossa por manter a conexão com aquilo que é maior, com aquilo que é mais elevado. Mas, desde o século XVII, e a gente divulga o Evangelho, a gente vive o Evangelho à medida da nossa evolução, como plataforma de educação, nós sabemos que há 2000 anos o Evangelho vem enfrentando dificuldades para se solidificar. Ele muitas vezes é entendido, interpretado e utilizado para validar ideias pessoais. E hoje, com a doutrina espírita e estudando as obras destes baluartes que fizeram história no movimento espírita, a gente percebe que a luz do Evangelho, para brilhar, ela precisa trazer a verdade, como Kardec fez. Independente da opinião de Kardec, ele buscou a verdade o tempo todo. Ainda que o pensamento dele fosse diferente, como nós observamos nas revistas espíritas. Ele registrou lá. Em alguns momentos a ideia dele era uma, mas como a busca dele pela verdade era outra, ele conseguia transcender as suas expectativas, porque estava a serviço da verdade. A busca dele pela verdade era muito grande. E como um ser humilde, ele teve que ter paciência. Paciência para aglutinar as informações, para colher os dados das diversas frentes que se abriam ao longo do mundo, ao longo do tempo e no mundo, para ilustrar com grande maestria o trabalho que ele trouxe na codificação. Deolindo Amorim, que foi um outro expoente da doutrina espírita, ele dizia que Kardec fez uma reforma, uma revolução pacífica e persuasiva. Porque na proposta de trabalho de Kardec, a ideia da doutrina é formar homens convictos e não crentes devotos. Porque como homens convictos nós utilizamos a razão a serviço do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, do nosso aprimoramento espiritual. Então essa era a ideia dele. No Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 30, tem uma frase que nós destacamos e nós vamos tomar a liberdade de reproduzi-la. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento de almas e na educação do espírito. Esclarecimento de almas e educação dos espíritos. A divulgação da doutrina, assim como o seu movimento, ocorre na sociedade. Então, é na relação nossa, na divulgação, na prática e na relação nossa como irmãos de uma doutrina ou como irmãos em Cristo, é que nós difundimos e propagamos a profundidade dessa doutrina, que até ser espiritualizada em nós, passa por uma transformação da sociedade. O grande pensador, historiador e filósofo Will Durant, ele dizia o seguinte: o materialismo surge ao longo da história, em primeiro lugar, quando a teologia começa a morrer.
O materialismo em nossa sociedade ele ganhou força a partir do momento em que a teologia enfraqueceu. A partir do momento em que a ligação nossa, ou a religação nossa com Deus, ela deixou de ser algo primário e passou a ser secundário em nossas necessidades. Com este movimento, o materialismo ele tomou conta. E nesse tomar conta, vem os nossos desafios. Para ilustrar os desafios, nós trouxemos o pensamento do sociólogo, que ano passado completou 90 anos, o Zygmunt Bauman. Ele é polonês, nascido em 1925, e ele é autor de uma teoria que fala sobre a vida líquida. Segundo este sociólogo, as relações entre os indivíduos na sociedade atualmente, elas são menos frequentes e menos duradouras. Hoje a gente consegue, com o advento da comunicação, da internet, né? Nós conseguimos ampliar muito o nosso círculo de ação, mas ao mesmo tempo as relações são cada vez mais superficiais. Elas são cada vez mais etéreas. E nesse movimento é que nós temos o desafio da transformação individual enquanto membros de uma sociedade e transformação da própria sociedade como pátria do Evangelho. Só que o Bauman, ele traz uma informação interessante para a gente, porque na cultura que existe vigente na sociedade, aqueles que eram mais instruídos ou em uma condição melhor, eles tinham um papel de vanguarda, que era de auxiliar a massa ou de auxiliar a sociedade a se desenvolver. Com a globalização, esse processo de desenvolvimento, ele não depende mais das classes superiores, porque a mesma informação que chega na base, ela chega no topo da sociedade. As fronteiras estão diminuindo. O mesmo avião que uma pessoa que é simples pega é o mesmo avião que um presidente de uma grande organização pega. As fronteiras estão reduzindo, elas estão diminuindo, mas isso ainda não é suficiente para diminuir a distância social do indivíduo. A sociedade exige que nós tenhamos cada vez mais ações em conjunto, como membros de uma sociedade, pensando como um grupo, porém, para que tenhamos liberdade, é necessário cada vez mais ser individual. Então, a individualidade, ela precisa crescer para que eu tenha autonomia, porém, se eu tenho autonomia, eu deixo de pertencer a uma sociedade. Eu deixo de pertencer a uma classe, eu passo a pensar de maneira diferente daquilo que é necessário para os nossos corações. Ele até faz uma parábola em que tem uma liderança que ela fala para a multidão assim, vocês são livres. Aí a multidão responde, nós somos livres. Vocês são indivíduos. Aí a multidão responde, nós somos indivíduos. Aí ele ouve uma voz lá no fundo, eu não sou multidão. E a multidão, vendo aquela voz destoante, procura saber quem está pensando diferente. Porque aquele que pensa diferente, eles rotulam. E passa a ter, num pensamento diferente, uma ameaça. Essa sociedade que ele narra para a gente com profundidade, e a gente está tentando traduzir e trazer de uma forma mais leve a reflexão, é quase como um beco sem saída. Porque eu não pertenço à sociedade se eu não penso como a sociedade. A sociedade só existe porque ela é a soma das individualidades. As individualidades que interagem deixam de pensar como individualidade, passam a pensar como uma grande sociedade. Então é um dilema, é um paradoxo. O que faz com que esse paradoxo ele seja diferente,
ou nós sairmos desse ciclo vicioso, é o Evangelho. Não há outra alternativa. Ainda que tenhamos ferramentas e recursos que trabalhem em cada um de nós para reduzir a depressão, para eliminar a angústia, para aplacar a ansiedade, é o Evangelho que é capaz de transformar os nossos corações. Porque essas ferramentas que nós temos na sociedade, elas aliviam, elas atenuam, elas são muito importantes, mas o que transforma é o Evangelho. É essa riqueza trazida por Jesus e aclarada por Kardec, quando ele consegue eliminar tudo aquilo que tira o foco. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele propõe dividir os ensinamentos do Cristo em 5 partes, ficando com o aspecto moral, evidenciando no Evangelho o estudo da moral como plataforma de transformação e de renovação da humanidade. Quando o Bauman ele aborda essa proposta de conseguir passar a sociedade de indivíduo para membros pertencentes de fato de uma sociedade, ele propõe a inclusão do ser e não a exclusão. A sociedade hoje ela é excludente. Aquele que pensa diferente, a gente olha com reserva. Quando chega um tarefeiro na casa espírita que tem pensamentos diferentes, a gente já olha meio com o rabo do olho. Esse companheiro pode estar obsidiado, né? Vamos aplicar passe nele. Um só não dá certo, não. Vamos aplicar em equipe. E aí a gente tenta, ao invés de entender, de conhecer, de lidar com a diversidade, eu tento trazer todo mundo para o meu pensamento. E a proposta do Evangelho não é a individualização do ser, mas é o crescimento do indivíduo enquanto parte, enquanto célula de uma equipe, enquanto membro de um projeto que eleva, enquanto pertencente a uma luz que irradia, que é o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Por isso as lideranças nas grandes organizações, elas estão começando a se abrir, elas estão começando a perceber que o grande líder não é aquele que é melhor em tudo que ele faz, mas é aquele que consegue trazer para si e tirar de todo mundo melhor aquilo que cada um pode contribuir de melhor para o engrandecimento e enriquecimento da causa, do projeto, da proposta da organização, seja ela no mundo profano, no mundo lá fora, seja numa casa espírita. Mas cabe ao líder o papel de conduzir, de dar as diretrizes, mas não dar as diretrizes por si, e sim dar as diretrizes com base na doutrina, com base na proposta que a casa e a causa abraça. Quando nós recebemos essa mensagem hoje do capítulo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que fala da dispersão, em que aborda o momento em que a gente tem vários núcleos e pontos de luz isolados, cada um trabalhando a sua proposta, a sua obra, mas de forma isolada, a gente percebe a importância do trabalho do ser que foi personificado no capítulo 22 do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é o nosso querido Bezerra de Menezes. Hoje cabe uma releitura na proposta de união trazida por Bezerra, porque a vida dele, tanto encarnado, a gente observa no discurso dele de conversão, assim como também na carta que ele produziu,
E em todos os artigos que ele escreveu com o pseudônimo de Max, divulgado no jornal, no periódico O País, a gente percebe um homem a serviço do Cristo, lutando pela união de uma causa, em torno de uma causa que transcende as instituições. Por isso a importância do intercâmbio e a alegria do nosso coração de fazer parte hoje aqui deste movimento, onde nós temos representantes de diversas casas do nosso querido estado, da nossa região metropolitana e do interior. É essa união de corações que fortalece o propósito de divulgação da doutrina. Nós ousamos dizer que com o desencarne do Chico, a era das individualidades, ela deixou de existir. Aqueles pontos de luz representados ou personificados na figura de uma pessoa, já hoje não existem mais. Hoje, mais do que nunca, pelo trabalho que eles produziram, o que existe é a proposta de união dos corações. É o trabalho de formiguinha, é o trabalho em equipe. A formiguinha, ela consegue carregar 20 vezes o peso dela. Quando estão unidas, não tem obstáculo que elas não transponham. Parece uma metáfora boba, né? Mas a natureza é muito sábia, porque naquela pequenez, ela consegue mostrar a força do seu trabalho. Às vezes, um desconhecido precisa assumir, às vezes, o microfone, mas a ideia é que o trabalho seja um trabalho em conjunto. É que a gente consiga, na união dos esforços de todos, que a doutrina continue consolando os corações lá fora. Porque essa sociedade que o Bauman retrata, ela está cada vez mais caminhando para esse conflito. Para esse conflito de identidade, para esse beco sem saída. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde, dados, se não me engano, de 2012, ela diz que a segunda maior causa de morte tem sido o suicídio, entre jovens de 15 a 29 anos. A segunda, a primeira é o trânsito, a segunda é o suicídio. De jovens, a pressão que os nossos jovens sofrem hoje para serem bem resolvidos, quando muitas vezes nós não somos, para serem melhores, quando muitas vezes nós não somos, para eles fazerem mais, quando muitas vezes nós não fizemos, eles se veem sem saída. E nessa sociedade fragilizada, que tem um apego material muito grande, mas que a gente tem visto que já chegou à exaustão, né, Marival? Esse modelo social e econômico que a gente vive, ele chegou à exaustão. Então, novas revoluções virão por aí, sem nenhuma pretensão de trazer aqui profecias ou nada disso. Pelo amor de Deus, é porque as mudanças que a gente observa na sociedade conduzem a isso. Por isso a gente questiona, às vezes, algumas produções ditas espíritas que abordam com muita exaustão as arquiteturas do mundo espiritual inferior. É só a gente olhar para a sociedade. A gente não precisa ir muito longe. A sociedade já tem sido reflexo do que domina, do que vige. Por isso Cristo disse que o reino dele não era desse mundo. Porque o reino dele é reino de amor, é reino de paz, é reino de valorização do indivíduo como membro pertencente a uma grande família. E não por aquilo que vige na sociedade, que é aquele que chega primeiro e bebe água limpa. É aquela busca por chegar primeiro, aquela competitividade sem valores, sem princípios, que distorce a proposta. Então é essa sociedade hoje que a gente vive que o Evangelho, ele precisa crescer, ele precisa florescer,
Mas como diria o nosso saudoso e querido Honório Abreu, cada um tem um tempo. Cada um tem um momento. Mas é importante que a semeadura ela continue. Ela não pare, porque a proposta nossa é de semear, não nos preocupando com a colheita. Porque enquanto a gente semeia, a gente percebe a natureza agindo a nosso favor. Quando uma simples semente é jogada no solo, a gente percebe ela saindo do terreno da superfície, descendo para criar raízes, ou seja, para ganhar fôlego e força, para depois crescer e conseguir produzir frutos. E o melhor fruto que o Evangelho pode produzir para todos nós hoje é o esclarecimento do indivíduo, é a educação do espírito. Nós até anotamos aqui, de uma forma relativamente ousada, que o educador por excelência, que foi Jesus, ele nos deu um exemplo tão profundo que nós ousamos dizer que a plenitude do Espírito o torna-se superior ou o torna superior puro quando ele é um educador após educar-se a si mesmo pelos processos de aprimoramento espiritual que a vida nos proporciona. Ele só passa a ser um espírito superior quando ele é educador. E como a proposta não é nova, ela é de Pestalozzi, ele primeiro se educa, trabalhando o coração, trabalhando a prática pelo desenvolvimento do intelecto. É o ser integral, né? Completo. É desenvolver a inteligência sensibilizando o coração por meio das mãos, operando, realizando, desenvolvendo pensamentos e reflexões. Mas não para por aí não. Se o materialismo ele surge em primeiro lugar porque a teologia começa a morrer, a base da teologia então, do pensamento que nos liga ao Pai, ela tem que ser outra. Ela não pode ser mais exterior. O polemista do meio espírita, o professor Herculano Pires, ele dizia o seguinte: as religiões, isso na década de 60, as religiões estão morrendo. Porque o que elas têm hoje em dia é apenas o poder social e apenas e tão somente o poder econômico. Porque muitas perderam o poder religioso, que é o de religar o homem a Deus. Tanto é que a gente vê muitos templos exteriores sendo construídos, mas vazios, porque a proposta está sendo exterior, quando o Evangelho nos remete a uma ação interior. Por isso que o Chico dizia, né? Quando ele desencarnasse, eles podiam fazer da casa espírita dele o que eles quisessem, mas enquanto ele estivesse encarnado, seria um lugar simples. Pois não, Morival? Eu gostaria de lembrar, quando você lembra essa fala tão incisiva, tão oportuna do professor Herculano, eu lembro que nós espíritas devemos permanecer tranquilos, nos considerando a parte dessa fala de Herculano Pires. Por quê? Porque a doutrina espírita não vem com o rótulo de religião propriamente dito. Kardec levou 11 anos para dizer que o espiritismo era religião quando ele foi perguntado. Porque a religião, no sentido comum, é aquela que tem um sacerdócio organizado, é aquela que tem um culto exterior, é aquela que tem propostas extremamente materialistas, quando que a doutrina espírita fechou questão em torno de Jesus,
Quer dizer, e Jesus, ao contrário do que muitos de nós, em muitos períodos da vida, achamos que ele veio fazer, fundar religiões, Jesus não veio fundar religiões. Ele veio nos mostrar uma religiosidade nascida em Deus e vivenciada e exemplificada nele, Jesus. Então, hoje nós podemos dizer assim, o que nós podemos indagar? O que é mais importante? A religião ou a religiosidade? Nós vamos concluir que a religiosidade que é o patamar sublime da nossa caminhada. Porque se a religiosidade não servir para nos modificar, não adianta. Não é à toa que o senhor Manuel fala que quem tomou 300 passos e não mudou, pode tomar 300 mil. Essa sabedoria do seu Manel é maravilhosa, né? Ele tem umas tiradas tão fantásticas que nos fazem a gente pensar mesmo, né? E aí a gente tem um papel, né, Marival? Nessa proposta de divulgar a doutrina, se a gente consegue, para esse companheiro que tomou 300 passes, se a gente consegue mostrar para ele que esses 300 passes que ele tomou, ele pôde, com tudo isso que ele recebeu, caminhar com mais leveza, com mais amor no coração, sentindo mais a doutrina pulsando nele, ele vive mais feliz, ele vive melhor. É muito gostoso a gente fazer parte dessa grande família, porque se a gente está aqui hoje, com tudo que a gente já viveu nessa vida, é graças à doutrina espírita. Não é só teoria. A doutrina cala muito mais ao coração. Quando a gente chega no anonimato de uma casa e as pessoas vão lá nos tirar do nosso cantinho e nos incluir para que a gente possa fazer parte de uma casa, isso não tem preço. A gente só vai abrir um parênteses aqui para ilustrar isso. Em 1992, quando morávamos no Rio de Janeiro, a gente frequentou a primeira casa espírita, que não era uma casa espírita, foi na Avenida Passos, na Federação Espírita Brasileira. Subimos aquela escadaria daquele prédio bonito e fomos assistir a reunião pública, mal sabendo que quem dirigia a reunião pública era o Giovanni, na época, em 1992, presidente da federação. Era um homem que falava com uma doçura, que a gente ficava encantado, embevecido, vendo e ouvindo, porque era o refrigério. A Avenida Passos era um lugar, quem conhece o Rio de Janeiro, um lugar no centro, já um pouco isolado, e sair à noite ali, na década de 90, já dava medo. Mas a gente saía leve, com o coração leve, mal sabendo que ali era o início de toda uma caminhada e de toda uma trajetória que sem a doutrina, sem dúvida nenhuma, a gente não teria enxergado uma luz. Essa mesma luz que alguém um dia nos cativou. Cativou não é porque falava com intelectualidade, cativou porque falava com o coração, falava com emoção, falava com vontade de transmitir para os outros aquilo que ele recebia e que refrigerava sua alma, aquilo que trazia leveza para a sua vida e esperança. Nós não podemos tolir a esperança de ninguém. A coisa mais bonita que a gente pode fazer para um indivíduo é alimentar nele a esperança, não a ilusão, mas a esperança. Porque é ela que, quando a gente não tem uma saída racional para as dificuldades, é ela que aponta o caminho. É ela que fala para a gente: segura a onda, porque vai dar certo. Segura a onda, porque a fé racional
ela é capaz e tem muito mais alcance do que a gente imagina. E é dentro dessa proposta de união de corações que o Evangelho representa para a gente, que nós temos hoje no compromisso da pátria do Evangelho, essa universalização. Como Marival bem lembrou, Jesus não veio fundar uma religião, mas despertar a religiosidade no indivíduo, porque ele não veio para os sãos. Ele veio para aqueles que estavam em dificuldade, para os enfermos. E que dificuldade, que enfermidade seriam essas em uma sociedade hoje líquida, como diria o Bauman? É uma sociedade cujas relações estão cada vez mais superficiais, sutis. Em uma sociedade onde nós temos muitas informações e pouco conhecimento. Onde a gente abre um site de busca, digita um nome lá, aparece a vida do indivíduo. E aí passamos a ser mais conhecedores da vida do indivíduo do que da própria vida. Sem contar aquilo que na sociedade nos tira o foco. O grande foco, ou talvez a grande sacada nossa, é o desenvolvimento interior. É conseguir à frente de um trabalho, seja uma casa pequena, seja uma casa grande, seja um grupo, seja sozinho ainda por enquanto, a gente conseguir dentro de nós acreditar naquilo que a gente divulga, naquilo que a gente difunde e colocar em prática para a transformação dessa sociedade. Por isso que a fraternidade universal trazida por Cristo, Leon Denis, no discurso inicial de abertura do Congresso de Paris em 1925, ele disse o seguinte: é provável, senhoras e senhores, que muitos de vocês se encontrem aqui pela primeira vez. E, no entanto, nós nos sentimos todos reunidos por esses laços poderosos, por esses laços espirituais que nos unem às almas em uma fé sincera, com aspirações ardentes, voltadas para a verdade, voltadas para a luz. E não é ele o laço por excelência, o laço indestrutível que aproxima as almas como os membros de uma mesma família e que ao mesmo tempo une a terra e o espaço? Porque todos sabemos que acima de nossas pátrias terrestres, acima de nossas pátrias humanas, acima de nossas diferenças de línguas e de idiomas e de raças, há a grande pátria espiritual, a pátria eterna, de onde saímos e para onde retornaremos, todos, para nos reencontrarmos nessa pátria de almas, que não tem limites, que não conhece fronteiras, porque ela é o campo imenso da evolução, a evolução de todos os seres na ascensão lenta e gradual em direção a Deus. Esse discurso dele é sublime, porque ele falava para figuras ilustres como Arthur Conan Doyle, como William Crookes, Gabriel Delany, estavam na plateia ouvindo ele. Então ele sabia que ali representava a grande massa dos expoentes que seriam responsáveis pelas suas obras de propagar e eternizar a doutrina espírita. Diga, Marival. Eu peço desculpa. Não, imagina, Marival. Te interromper, mas é uma alegria para a gente. É que a minha fala faltou uma complementaçãozinha. Quando nós falamos que Jesus não veio fundar religiões, é para nós entendermos que Jesus é a própria religião. Isso. Não há como nós queremos esquema de religião. O exemplo que ele lega para nós durante a sua romagem terrena é absolutamente uma grande religião.
E tanto é que depois ele externa dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, isso aí é exatamente o esquema da religião. Quer dizer, agora criaram a cada fala sua, eles inventaram de descobrir dogmas, de descobrir isso, de descobrir aquilo. Quer dizer, tudo por equívocos. Jesus é a própria religião. Então, dele nós tiramos a religiosidade que nós precisamos. Desculpa, muito obrigado. Viu? Muito bem lembrado. Eu tenho uma vantagem, eu no Zé Geraldo tenho uma vantagem. Nós não ficamos vermelhos. É por isso que Jesus era água viva, né? Quem bebesse naquela fonte não ia ter sede mais. Às vezes a gente bebe de tantos conhecimentos e para de novo no Evangelho, porque é Ele que nos ilumina. Quando nós percebemos essa evolução do conceito do conhecimento do Evangelho em nossos corações, a gente percebe que de fato não tem fronteira. O Evangelho, ele transcende. A riqueza dele, ele transcende. E é por isso que a gente reforça o que Kardec trouxe na fala do Marival. Porque ele conseguiu mostrar para a gente que o aspecto moral do Cristo é esse aspecto renovador da sociedade. É a grande mola propulsora de mudança da sociedade. Para que o Leon Denis ele conclua a fala dele aqui, o que a gente entende? O que ele falou nesse diálogo dele com essa sociedade? Ele faz uma pergunta simples: o que era necessário para que essa família universal ela se reunisse mais, ela se conhecesse mais, ela se encontrasse em outro patamar que não fosse aquele de uma religião exterior? Ou de uma religiosidade exterior, com todo respeito aos pensamentos diferentes. Ele diz o seguinte: uma fé comum. Quando me sirvo da palavra fé, é no sentido de crença, de convicção profunda, de desejo ardente. E aí ele complementa: era preciso, pois, uma fé geral, baseada na ciência, na razão, apoiada nas provas experimentais. Por que a gente ressalta a razão? Porque para a gente ter a leveza do conhecimento e dos ensinamentos, como o Marival trouxe para a gente, é preciso estruturar a base do Evangelho em uma fé raciocinada. Tanto que na hora das diatribes, na hora das dificuldades, na hora que o bicho pega no popular, é o Evangelho meu esteio, é ele a base. É ele que eu coloco como escudo, até não contra os outros, mas para me proteger, para que eu consiga entender melhor a minha proposta de renovação interior. Porque quem reforma é sofá, a gente faz renovação. Então, nessa renovação interior que a gente propõe, a ideia é mudar o patamar de compreensão da vida, mudar as inquietações que a gente tem, que hoje são de ansiedade por algo que muitas vezes a gente não sabe se vai acontecer. Tem um escritor, que eu não sei se pronunciar corretamente o sobrenome dele, Mark Twain, escreve assim, tá, gente? Ele disse o seguinte: ele chegou a mais de 90 anos, na época que ele escreveu, e falou: olha, eu tive ao longo da vida muitas preocupações, mas hoje eu posso dizer que quase nenhuma delas aconteceu. Isso depois dos 90 anos. Ele percorreu uma vida inteira, cheio de preocupações, mas quando chegou no final da vida, ele viu que quase nada ou nenhuma delas tinha acontecido. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com alguma coisa que pode não acontecer. Aí entra o Evangelho para nos trazer de novo a realidade dos fatos, que é a gente crescer, ser feliz e nos desenvolvermos como seres vinculados ao Cristo,
amando como ele nos propõe. Fé, como diz Leon Denis, bastante forte para ensinar o homem a vencer suas paixões, a dominar seus interesses, seus instintos egoístas, para cooperar com a ordem e com a harmonia geral. Esse é a argamassa ou o cimento necessário nos dizeres de Leon Denis. E o mais sublime de tudo isso, o Marival, depois que a gente aprende um pouquinho, né, que a gente tem uma noçãozinha da doutrina e traz ela para o coração da gente, nós percebemos que em cada vez que a gente estuda a doutrina e consegue abordar ou entender a sua profundidade, mais nós nos amamos, mais nós buscamos a simplicidade, mais nós transformamos a erudição, o conhecimento, em colocar o pé no chão, de chinelinho de dedo, descalço, leve, suave, sem aquela tensão que tira muitas vezes, que tolhe a vontade da gente ser natural, da gente procurar ser feliz diante de todas as dificuldades do caminho. A doutrina espírita, assim como o Evangelho, não fazem apologia ao sofrimento. Ela é doutrina de luz. Ela é doutrina que nos convida à alegria. Mesmo quando a gente ouve que o Chico dizia que não tinha um dia que ele não chorava, não tinha um dia também que ele não se alegrava e não trazia ou não levava alegria para as outras pessoas. Às vezes a gente cala o pranto, veste um sorriso no rosto e vai pensar feridas e vai ajudar os outros. Porque essa sociedade vive uma bifurcação. Ela vive um momento de quase eclosão, em que os pontos de referência que nós temos, que são as nossas casas espíritas, servem de foco de luz, de fulcro irradiador, para que quando lá portarmos, a gente deixe toda a angústia e toda a aflição para fora, para trazer e substituir para dentro do coração aquilo que eleva e que sublima. E por sublimar, nós, enquanto refletíamos na composição do estudo, pensamos muito na carta de Paulo aos Gálatas, que é considerada a carta da regeneração. E em seu capítulo 2, versículo 20, ele nos diz o seguinte: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, e sim o Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E Paulo continua sendo sempre uma referência para a gente, porque a transformação do indivíduo personificada nele é obra que, por mais que seja estudada, ela tem sempre algo a nos trazer e acrescentar. Pela profundidade com que Paulo viveu tudo. Paulo tinha um temperamento ardente. Ele era vigoroso em tudo. Se era para defender a lei, ele defendia com unhas e dentes. Assim como também se era para defender os ensinamentos do Cristo e o Evangelho, ele defendia com galardia. Tanto é que o primeiro embate dele foi logo com Tiago, né? Paulo não arredava o pé numa boa briga, mas ele combatia o bom combate. Não era um combate para exaltar, para enaltecer a vaidade do indivíduo, mas era aquele combate para que a causa pudesse ser maior, para que a causa pudesse sempre continuar sendo o farol a iluminar os nossos caminhos. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão.
Foi para a liberdade que o Cristo serviu. Nos liberta do jugo desse materialismo que ainda assola a nossa sociedade, que a gente vive nela. Não dá para a gente correr disso. É lá na sociedade que a gente precisa colocar em prática o Evangelho. É nela que os nossos valores são testados. E é por isso que ele assevera: Cristo nos libertou, mas permanecei firmes, porque as dificuldades, as tentações, as provações, elas são a melhor ferramenta didática para o nosso crescimento. Como a dor. Chegará o dia que a gente a verá como uma grande ferramenta educativa, ainda que doa. Mas ela nos auxilia, ela nos faz enxergar outros prismas, como o pensamento diferente de cada irmão, quando se agrega a um grupo e traz a sua contribuição. A obra se torna mais rica. A obra se torna mais profunda, porque ela amplia o seu leque de atuação, de maneira tal que a gente não vive mais por um grupo. Nós fazemos parte de um grupo. Esse grupo que exalta, que enaltece e que difunde o Evangelho. E Paulo continua: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Saudade do seu Honório, né? Para interpretar tudo isso aqui, para conseguir fazer a argamassa, depois de uma viagem dessa em que nós fomos lá em Kardec, buscamos em Kardec o ser revolucionário a serviço do Cristo, que como poucos pôde traduzir em profundidade o ser que nós somos, seres espirituais, seres milenares, que hoje temos a oportunidade de rever o Evangelho. Saímos de Kardec e viemos para uma sociedade carente do Evangelho. Mas a sociedade não sabe que é carente do Evangelho, por mais que se fale, que se difunda do Evangelho. E dentro dessa sociedade nós estamos, seja como indivíduos, seja como membros de uma sociedade, de uma casa espírita, ou membros de um grupo, nós também carecemos do Evangelho. Para ele acerenar a nossa mente, para unir os nossos corações. Vivemos momentos conturbados em nosso movimento, em que muitas vezes a crítica acirrada ela provoca inimizades, distanciamentos, enquanto o propósito do Evangelho e da doutrina é a aproximação dos corações, sem nos acreditarmos detentores de sabedoria, de missão, porque o propósito é a união dos corações. Baixemos a guarda uns com os outros. Sejamos instrumentos fiéis do Cristo, onde a verdade prevaleça e não o nosso interesse individual. Assim viveu Jesus, assim exemplificou Jesus quando reuniu 12 corações para multiplicar o seu propósito, para conseguir legar à humanidade o seu aprendizado. Na casa do caminho, Pedro não fazia distinção de quem fosse que lá chegasse. Independente do que foi e do que fez, a partir do momento que ele passou pelos umbrais da casa, ele ali era um coração amigo, em busca de caminho, em busca de consolo, e com a vontade de entender aquilo que Paulo, aquilo que Jesus, aquilo que Paulo e que todos os outros apóstolos já viviam e já traziam, que era o amor numa nova roupagem. A gente está encaminhando para o encerramento, e nesse encaminhar
nós vamos trazendo algumas reflexões, tentando amarrar tudo isso como uma proposta diferente de abordagem do tema. A pátria do Evangelho continua firme. A proposta que o repórter do mundo espiritual, Humberto de Campos, trouxe, ela está vigente, mas em algum momento adormecida por essas necessidades individuais e sociais que a gente vê por aí. Um pouco afastadas, talvez, mas presente. Que quando a gente vai no discurso do Leon Denis, e ele mostra a necessidade da união de corações, nós começamos a entender, meus amigos, que as inquietações que às vezes temos, elas são passageiras. Como passageiro é este momento que nós ansiamos por muito tempo. Assumir a fala quando nós temos um Marival que poderia nos abrilhantar, quando nós já tivemos o nosso querido Honório aqui falando, o Sr. Kleber Varandas, e muitos outros, Haroldo, nós vemos que essa doutrina ela tem algo de especial, porque ela pode tornar a cada um de nós, anônimos, desconhecidos, portadores dessa beleza, que refrigera a nossa alma hoje, que tranquiliza a nossa vida, que suaviza os nossos dias e que nos permite ter esperanças em dias melhores. Mas o fruto do Espírito, meus amigos, continua Paulo, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ao roteiro: benignidade uns para com os outros, principalmente conosco. Nos amemos para a gente conseguir amar o outro. Sejamos menos rigorosos, cobremos menos da gente, no sentido de tolir a presença dos bons espíritos a nos influenciarem, a nos intuírem. Amemos mais. É isso que o Evangelho fala para a gente, quando ele propõe a caridade. Caridade com relação ao outro que fala diferente. Caridade com aquele que às vezes está valorizando muito o problema, quando ele deveria ver o outro lado. Caridade com os pensamentos diferentes. Caridade na vida. Caridade que une corações independente do ideal de cada um. Que faz com que as barreiras criadas pela sociedade se transformem em pontes que liguem os corações em um só propósito: ser feliz, seguindo o modelo e o guia da humanidade, que é Jesus. Contra essas coisas, diz Paulo, não há lei. Não há lei. E Emmanuel fala que se a gente quer ter um advogado, as nossas boas ações, elas falam por si só. E aí, se a gente não precisa de lei quando a gente é amor, quando a gente busca o amor, quando nós esquecemos as dificuldades e enaltecemos as virtudes, passamos a enxergar além do horizonte, além daquilo que a gente tem percebido. Como tem sido bom, como tem sido bonito a vida em busca do Cristo. A trajetória, como diria o pensador, a caminhada junto ao Cristo, ou em busca do Cristo, ela é linda. Porque Ele não nos pede a perfeição, Ele nos pede o movimento. Que vida é movimento. Então, se Ele pede o movimento, é a caminhada, a grande alegria, nos descobrirmos, independente da idade,
não impormos limites, independente do que outros digam, que muitas vezes nós nos limitamos, nós criamos dificuldades, barreiras, que nós mesmos depois temos dificuldade de transcender. Nos aprisionamos, nos encastelamos. Então é o Evangelho que mostra o caminho e faz ponte. É Ele que irradia. Por isso, a alegria que a gente sente nesse momento de conseguir falar, porque a emoção ela vem, de conseguir passar para vocês um pouquinho do bem que essa doutrina ela traz aos nossos corações. Quanta riqueza, quanta oportunidade de amizade, de ampliação da nossa família, de convívio fraterno e sereno. Quanta oportunidade nós não temos de ver crescer entre nós o amor. Amor desinteressado, que não pergunta o que o outro pode dar, o que o outro pode fazer, mas apenas contribui e retribui, com um sorriso no rosto, com a gentileza de ouvir, com a serenidade e a simplicidade de aceitar as diferenças, de fazer crescer e emergir em cada um de nós o lado bom que todos nós temos. E temos muita coisa boa, guardadinha aqui dentro do coração, esperando o momento de confraternização, para sair, para ganhar vida, para enriquecer os nossos dias, para enaltecer as virtudes de cada um, para fortalecer e florescer o caminho daqueles que hoje transitam com dor e com dificuldade, para a gente levar consolo àqueles que estão nos hospitais, nas casas de detenção, que passam por dores e provação. É para eles que a gente aprende a viver em contato com eles, despertando cada vez mais em nós o desejo profundo e sincero de ser feliz, de amar, de entender os ensinamentos do Cristo, que nos consolam, que nos confortam e que nos ajudam a consolar os outros corações, porque consegue fazer essa transformação em nós, que Ele possa fazer essa transformação nos outros também, porque exemplo, meus amigos, não nos faltam. A obra pujante do Chico está aí, mais de 400 volumes para nós compulsarmos, para nós estudarmos, porque é obra para ser estudada por mais de século. O trabalho do Chico não é, e ele sabe disso, não tem o propósito da idolatria, mas tem o propósito de extrair da simplicidade dele, como ele sempre se colocou, a grandeza da sua obra. Ele, como poucos, conseguiu traduzir o pensamento do grande educador Emmanuel, que com sua capacidade de síntese, em poucas palavras, conseguia trazer profundas verdades, capaz de nos libertar, capaz de nos fazer entender melhor a vida. A esses que estão do lado de lá, reforçando o time do lado de lá, que deixaram um grande legado. A gente fala do lado de lá, mas eles estão aqui. Pela obra, estão aqui pela presença deles, pela bondade que eles trazem no coração, vibrando, torcendo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que sejamos mais felizes. Nós gostaríamos de, nesse momento, Luiz Roberto, mais uma vez agradecer a você, na pessoa de quem a gente cumprimenta todos os colaboradores que fizeram o evento,
e que fazem o evento ser o que ele é, uma oportunidade para unirmos nossos corações. A gente sabe que é mero instrumento em tudo isso, porque o propósito maior é essa congregação, é esse alinhamento dos corações. Nós agradecemos muito a cada um de vocês pela oportunidade de nos ouvir. Pedimos desculpas pelas formas extrovertidas, às vezes, de dizer, ou pela emoção que nos vem, mas a gente não sabe falar de doutrina de outra maneira, que não seja com simplicidade e ao mesmo tempo com emoção, porque ela conforta, ela consola, ela nos educa, ela é a nossa grande razão de nos transformarmos em seres melhores. E com a ajuda de vocês, a gente tem certeza que nós seremos. A senhora quer? Esse livro é um livro que tem as exposições dele, assim como artigos que ele escreveu, mas que não foi escrito por ele, o livro. Ele foi reunido pelo Eduardo Carvalho Monteiro. Então, se a gente procurar nas obras do Eduardo, que foi a gente teve a oportunidade de conhecer o Eduardo. Ele foi um grande pesquisador do movimento espírita. Então, se a gente buscar pelo autor, a gente chega nele. A gente gostaria de agradecer mais uma vez a atenção, a paciência e até uma próxima, se Deus quiser, meus amigos.